Fala pessoal! Hoje a gente vai mergulhar direto numa análise fascinante e, honestamente, muito necessária. Esse nosso material de hoje foi estruturado a partir das aulas da professora Penélope Esteves. O objetivo central aqui é bem claro: desconstruir a psicopatologia e a saúde mental da população negra brasileira. E olha, é um tema complexo, tá? Mas, acompanhando a estrutura do material-fonte, a gente vai desconstruir conceitos históricos, olhar para dados bem concretos e entender de verdade como a estrutura social bate de frente com a mente humana, ligando aquele passado distante à nossa realidade de hoje. Para dar aquele norte na nossa conversa, a gente dividiu esse conteúdo em 4 eixos centrais. Primeiro, cuidado ou controle social. Depois, o que dizem os números atuais. No terceiro momento, vamos ver o racismo como produtor de sintomas. E, para fechar a análise, narrativas insurgentes focadas na cura. Bom, começando pelo eixo 1, cuidado ou controle social. A pergunta central aqui é um pouco desconfortável, mas essencial para a gente poder avançar. Pensa no seguinte: o estudo da saúde mental, historicamente, servia para curar as pessoas ou para gerenciar e controlar populações específicas? Existe uma dicotomia muito forte nessa história toda. De um lado, a gente tem a psicopatologia crítica, que tenta entender o sofrimento dentro de um contexto social muito mais amplo, focando no bem-estar. Mas, do outro lado, o que salta aos olhos nos textos é a chamada psicopatologia higienista. E a grande sacada dessa abordagem higienista é que ela, lá atrás, usava a linguagem médica justamente para justificar a marginalização de certos grupos. Basicamente, mascaravam preconceitos estruturais inteiros com termos científicos. E para ilustrar bem como isso operava na prática, de um jeito bem perturbador, a gente tem a figura do médico Samuel Adolphus Cartwright, lá em meados de 1851. Usando toda a sua autoridade médica, ele literalmente inventou um diagnóstico psiquiátrico chamado drapetomania. Sabe o que era isso? Cartwright categorizou o desejo humano e natural de escapar da escravidão como uma síndrome médica diagnosticável, a tal da síndrome do escravo fugitivo. Ao invés de reconhecer a fuga como uma reação mais do que lógica a um sistema completamente desumano, a medicina daquela época patologizou a coisa toda. Eles transformaram a vontade de ser livre em uma doença mental que precisava de tratamento. É o exemplo máximo, o retrato perfeito de controle social fantasiado de cuidado médico. Tendo estabelecido como a medicina mental foi usada como ferramenta no passado, a gente entra no nosso eixo 2, o que dizem os números. Porque os ecos desse passado higienista ainda estão por aí, viu? E as estatísticas que o material nos traz revelam uma disparidade simplesmente brutal na saúde mental contemporânea. O primeiro dado já é bem pesado. O risco de suicídio é até 50% maior entre jovens negros. É um número que choca e demonstra um nível de sofrimento agudo absolutamente desproporcional na nossa sociedade. E a situação se aprofunda ainda mais quando a gente faz o recorte de gênero. Mulheres negras têm até 4 vezes mais chance de sofrerem violência. A interseção entre raça e gênero atua como um multiplicador gigantesco de vulnerabilidade. Isso impacta demais a estabilidade psicológica e física no dia a dia. Para fechar essa sequência de dados, olha esse alerta. Até 40% dos casos de depressão em pessoas negras não são sequer identificados. E aqui a gente conecta com aquilo que falamos logo no começo. Se a psicopatologia clássica falha em ler o contexto social, não é nenhuma surpresa que os diagnósticos de hoje continuem invisibilizando a dor de quase metade dessa população. Fica claro que o sistema ainda tem pontos cegos estruturais gravíssimos. E tudo isso nos empurra direto para o eixo 3, o racismo como produtor de sintoma. Porque o racismo não é só uma questão social que fica ali fora no mundo. Ele mexe com a mecânica interna, ele adoece a mente diretamente. O grande pilar do material-fonte para essa discussão é o trabalho do psiquiatra revolucionário Frantz Fanon. Textos fundamentais dele, escritos lá do meio do século XX, explicam com muita clareza como a estrutura colonial destrói a psique de quem está na base da opressão. Ao destrinchar as teorias do Fanon, a gente bate de frente com conceitos fortíssimos. Por exemplo, a metáfora da máscara branca, que é aquela pressão violenta para assimilar uma cultura dominante que paradoxalmente rejeita o indivíduo o tempo todo. Isso cria uma alienação muito profunda, sabe? Aquela violência que vem de fora acaba virando uma violência internalizada. E talvez o conceito mais devastador de todos, a zona de não ser. É um estado de alienação psicológica tão intenso que a pessoa é destituída do próprio valor fundamental, da sua própria humanidade. A evolução dessa estrutura de adoecimento foi desenhada passo a passo por Naim Akbar, num trabalho acadêmico de 1981.
Ele mapeia 4 distúrbios bem específicos que nascem da desigualdade racial. O primeiro é o alien self, que é essa rejeição trágica do próprio corpo negro. O segundo é o anti-self, quando a hostilidade é engolida e direcionada contra os próprios pares. O terceiro estágio, o self-destructive, é aquela busca por fuga da realidade através da autodestruição. E o quarto passo é onde a chave vira de vez. Os distúrbios se tornam orgânicos. A desigualdade e a pressão psicológica são tão contínuas que viram doenças físicas reais. Literalmente, a mente doente acaba adoecendo o corpo físico. Tendo entendido a profundidade desse buraco estrutural, a gente chega no quarto e mais vital eixo da nossa análise: narrativas insurgentes e cura. Afinal, como é que esses modelos históricos todos são desafiados hoje em dia? Felizmente, existem vozes contemporâneas pavimentando novos caminhos. Aqui no Brasil, a gente tem o trabalho indispensável da Neuza Santos Souza, especialmente no livro dela de 1983, Tornar-se Negro, onde ela destaca que a ascensão social de indivíduos negros quase sempre vem junto com uma internalização muito cruel das expectativas racistas. É um processo complexo que gera um tipo de sofrimento neurótico absurdamente específico e solitário. E seguindo nessa mesma linha de pensamento, o material traz uma constatação da Maria Lúcia da Silva que é como um soco no estômago. Ela diz: o negro vive em estado de alerta permanente. Essa única frase resume perfeitamente aquele pedágio altíssimo, tanto fisiológico quanto psicológico, de ter que navegar todo santo dia numa sociedade estruturalmente racista. O corpo e a mente simplesmente não descansam de verdade. A gente também não pode deixar de falar da genialidade da Lélia Gonzalez. Ela pega esse estado de alerta e expande até para a nossa linguagem e para o inconsciente. O argumento central dela é que o racismo é tão enraizado que contamina o nosso inconsciente linguístico. Quando ela introduz o termo preto-gays, ela mostra que o sofrimento e a identidade estão ali, misturados nas palavras, na forma como a nossa língua foi construída e marginalizada ao mesmo tempo no Brasil. Então, beleza. E como a gente busca caminhos de cura para tudo isso? A Grada Quilomba traz uma perspectiva que foca numa coisa essencial, a verbalização. No livro Memórias da Plantação, ela fala que o trauma racial é uma ferida aberta que precisa ser narrada para ser curada. Ou seja, dar nome à dor e ter um espaço realmente seguro para expor essa narrativa não é opcional. É o primeiro passo inescapável para qualquer tipo de cicatrização, seja ela individual ou coletiva. E para amarrar essa compreensão toda de um jeito brilhante, a teórica Bell Hooks fala sobre o profundo impacto psicológico de uma coisa chamada desumanização constante. Ela bate de frente com a ideia de que a ausência do amor social, o que ela chama de não amor, e essa invalidação contínua da humanidade do outro são forças imensas que moldam pesadamente a saúde mental de gerações inteiras. Toda essa nossa análise, desde aquela invenção absurda da drapetomania lá no século XIX, passando pelos números silenciados da depressão de hoje, até chegar nessas vozes teóricas potentes da atualidade, tudo isso converge para um fato que é inegável: o racismo adoece. Mas a grande provocação que o material deixa e que precisa continuar ecoando na nossa cabeça depois que essa análise acabar é exatamente esta: quem tem a autoridade e a verdadeira responsabilidade de nomear essa dor hoje? Fica aí essa reflexão fundamental para a gente digerir. Até a próxima análise.